Fala, fiel torcida! Hoje temos uma notícia quente que mexe diretamente com a expectativa para a decisão da Copa do Brasil. O Corinthians pode ter um desfalque importantíssimo no ataque para o confronto decisivo contra o Juventude pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Trata-se do atacante espanhol Héctor Hernández, que chegou com moral e foi titular na ida. Ainda é dúvida para o duelo desta quarta-feira às 21 horas na Neoquímica Arena. Mas calma aí, torcedor, porque vamos trazer todos os detalhes sobre essa possível ausência e o impacto que isso pode ter no nosso ataque. Já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal aí e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do nosso timão. Agora vamos entender então a situação do Héctor. O espanhol sentiu um estreiramento no músculo posterior da coxa direita logo no início da partida contra o Flamengo no dia 1º de setembro. Desde então ele segue em tratamento no departamento médico do Corinthians e é considerado dúvida para o jogo decisivo. A presença dele em campo vai depender do último treino que acontece nessa terça-feira no CT Joaquim Grava. E é claro que todos nós estamos aí de olho nessa recuperação, porque o Héctor já mostrou que tem potencial para ser decisivo em jogos grandes. Comente aí, fiel, vocês acham que Héctor deveria arriscar de tentar jogar ou seria melhor poupar o jogador aí para evitar uma lesão mais grave, desse jogador? Queremos a sua opinião. Agora, com a possível ausência de Héctor, o técnico Ramon Dias já deve estar preparando algumas mudanças importantes no time corintiano. Um nome que provavelmente volta ao ataque é o Yuri Alberto, já que mostrou serviço em outras oportunidades e deve ser o responsável por balançar as redes no jogo desta quarta-feira. Além disso, tem a questão dos desfalques, fiel? Por suspensão, Kaká e Mateuzinho não estarão para esse jogo, então o treinador terá que buscar alternativas para montar um time competitivo. A provável escalação do Corinthians para o duelo tem Hugo Souza no gol, uma linha defensiva com André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano. No meio campo, Fagner e Charles devem compor os laterais com Raniel, Rodrigo Garro e Matheus Bidu no setor central. Já no ataque, o timão deve contar aí com Thales Magno e Yuri Alberto, um ataque aí do time do Corinthians. Fiel, o que vocês acharam dessa formação? Deixe aqui nos comentários o que vocês escalariam no time para essa decisão tão importante. E não podemos esquecer um detalhe: para avançar direto às semifinais, o Corinthians precisa vencer o Juventude por 2 gols de diferença, já que perdemos por 2-1 no jogo de ida lá em Caxias do Sul. A missão é complicada, mas nada é impossível para o Corinthians, fiel? Quando jogamos em casa, com o apoio da fiel torcida, vai ser aquele jogo onde a gente vai precisar do apoio de todos vocês, seja no estádio ou seja na sua casa, torcendo e vibrando do começo ao fim. E tem mais, galera. A galera tá ansiosa para ver os novos reforços em campo aí, fiel. Mas infelizmente, Memphis Depay e André Carrillo não poderão jogar nessa fase, pelas regras da Copa do Brasil. Eles só poderão ser inscritos se o Corinthians avançar para as semifinais. Então já fica aqui a torcida para que a gente passe de fase e quem sabe possa contar com esses craques nas próximas partidas. Mas enquanto isso, galera, confia no elenco que temos e sabe o que é possível para fazer uma grande partida, de repente, contra o Juventude e se classificar, então, para as semifinais. Fala aí, fiel, qual é a sua expectativa para esse confronto entre Corinthians e Juventude? Será que conseguimos a classificação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não deixe de deixar um likezinho maroto aí, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os corintianos que você conhece. Vamos juntos! Então tá aí, Héctor Hernández bem provavelmente que não vai estar disponível, para essa partida. E logicamente é um jogador que está começando agora no time do Corinthians, Teve apenas um jogo de ida, contra o Juventude ali.
e aí ele foi jogar e jogou metade de um outro jogo também. E, aliás, jogou a metade do jogo contra o Juventude, perdão, vamos voltar aqui, vamos dar a informação certa, né? Ele jogou a metade do jogo contra o Juventude no jogo de ida, e no jogo contra o Flamengo, no início do jogo contra o Flamengo ali, ele sentiu a coxa direita, né? E acabou sendo substituído pelo Yuri Alberto, que entrou, fez o único lance melhor que ele teve no jogo, né? Correu bastante, se dedicou e tal, mas o único momento assim melhor do Yuri Alberto no jogo, né, foi aquela arrancada que ele deu, que cruzou para o Thales Magno fazer então o primeiro gol do Corinthians contra o Flamengo. Dali em diante o Yuri Alberto nesse jogo contra o Flamengo não jogou nada, né? E então o Hector Hernandes sim fará falta para esse jogo, porque o Corinthians precisa fazer gols, né? O Corinthians precisa ganhar de 2 gols de diferença esse jogo, não pode empatar, né? O Juventude vai se fechar, vai ser um jogo difícil na minha opinião, porque o Juventude ele vai se fechar, ele vai se trancar, vai fazer de tudo ali para que o time corintiano não consiga infiltrar na sua zaga, né? Vai ser um jogo bem difícil na minha opinião para o time do Corinthians. Acredito sim que o Corinthians possa se classificar diante do Juventude, não creio que vai vir uma zebra aí, acredito que o Corinthians consiga fazer os seus gols, né? Vamos torcer para que isso aconteça, torcer aí para o Thales Magno esteja inspirado novamente, né? E faça gols, torcer para o Yuri Alberto desbancar essa fase ruim que ele está aí e faça gols também, né? O Yuri Alberto, por mais que não esteja numa fase boa no momento, mas é o artilheiro do Corinthians na temporada de 2024, né? É o jogador que mais marcou gols aí na temporada, então nós temos que acreditar que de repente aí o Yuri Alberto possa voltar a fazer gols, né? E ele é um jogador que quando tá bem, mentalmente principalmente, né? Ele consegue jogar bem. Nos últimos jogos aí, eu acho que a mente do Yuri Alberto tá muito conturbada, mas por outro lado, eu acredito que o Yuri Alberto tem que carregar esse momento aí, porque se pare e pense, se coloca no lugar do jogador, se coloca no lugar do Yuri Alberto, vamos dizer, o Yuri Alberto é o principal jogador do Corinthians na frente, no ataque, né? Ele é o 9 do Corinthians, ele é o jogador que foi confiado a ele fazer gols. Ele é artilheiro do Corinthians na temporada, né, inclusive. Mas coloque-se no lugar do Yuri Alberto. Pô, tá chegando um cara que vai me substituir, que pode me substituir. Tá chegando um atacante midiático, mais midiático que ele, né? Tem mais história no futebol do que ele, né? Um jogador mundial, né? Que tá o mundo inteiro falando sobre esse jogador aí, que tá sendo, que foi contratado pro Corinthians, que é o Memphis Depay, né? Que tá todo mundo falando sobre isso agora, né? Tomou conta aí da mídia, tomou conta da internet, tomou conta do noticiário a respeito da contratação do Memphis Depay. Então o jogador já se sente, poxa cara, tem um cara que vai tomar o meu lugar aí. Então ele tem que entrar com aquela sede, com aquele gás de não perder a sua vaga, não desanimar, né? E tentar aí se recuperar, tentar fazer jogos bons para poder estar ali junto com o Thales Magno, com o próprio Memphis Depay aí. Eu acredito que dá para fazer um trio aí, Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay. Eu acho que dá para fazer, na minha opinião aí, não sei como é que o Ramon Dias vai conseguir. E tem o Hector Hernandes também como opção ali. Então o Corinthians já está começando a criar então um corpo de elenco melhor do que antes, né? Jogadores que têm vindo ao Corinthians melhores do que tinham, né? Na minha opinião também. Essa é uma opinião. Aí você vai deixar aqui no comentário a sua opinião. Então tá aí o Corinthians, muito provavelmente aí o time do Corinthians, como falou aqui, né? André na provável escalação do Corinthians, né? Que é o Hugo Souza, né? Sem dúvida nenhuma. E aí temos aí ali atrás o André Ramalho, o Gustavo Henrique e Caetano. Olha só, Caetano está sendo especulado porque o Kaká, né, e o Mateuzinho, eles estão suspensos pelo acúmulo de cartão amarelo, né? Então, com dúvidas, né, o Corinthians então não joga com o Kaká
e não joga também com o Mateuzinho. Então vai ter que ser com o Fagner, não tem outro jeito, não tem outra opção, né? E o André Ramalho, que muitos falaram que poderia até ser poupado, né? Que tá sendo poupado mais para o brasileiro, o André Ramalho, mas devido a essa parada que deu aí, né? Não tem por que o Ramon Dias poupar o André Ramalho, bem provavelmente que ele vai começar também com o André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano. Essa é a provável escalação do Corinthians. Fagner, Charles, Ranielli, Rodrigo Garro, Matheus Bidu, Thales Magno e Roberto. Então é bem provável que o Ranielli esteja nesse time titular do Corinthians contra a equipe. O que você acha sobre essa provável escalação? Deixa aqui a sua opinião aí, o seu comentário. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Inscreva-se se não é inscrito e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!